você tem uma pessoa sem a Bíblia, aproxime-se desta pessoa para que ela possa acompanhar a leitura em nome de Jesus. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Quantos encontraram, digam graças a Deus. E só umas 3 pessoas. Vou esperar. Efésios capítulo 2, do versículo 1 em diante. Quem encontrou, diga amém. Assim nos diz a palavra do Senhor. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, no espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém, meus irmãos? Por favor, levante assim a sua mão direita o mais alto que você puder e feche os teus olhos. Pai poderoso e santo, eu quero te agradecer pela vida, Senhor. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã, e principalmente por tua palavra. Revela-nos o teu querer, revela-nos, ó Deus, a tua vontade, para que nós possamos seguir firmes em ti. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: nos fez assentar nos lugares celestiais. Irmãos, a princípio, a salvação era somente para o povo judeu, era somente para os israelitas. Mas a Bíblia está repleta também de profecias que dizem que num determinado tempo esta salvação seria estendida por toda a terra. A oportunidade de todo ser humano se aproximar de Deus. Aqui em Romanos 15, do versículo 8 em diante, o apóstolo também nos diz assim: digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, como seu povo. E outra vez: louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai todos os povos. E outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. O apóstolo Paulo aqui, ele resumiu o que aconteceu. As profecias dos Salmos, as profecias do livro de Isaías e de outros profetas
também do Antigo Testamento, mostravam que haveria um novo tempo. E neste tempo, o povo chamado de gentil eram todas as pessoas que não eram de Israel, que não eram nascidos judeus. Esses eram considerados os gentios, ou seja, todos os povos da terra, incluindo nós. Porém, em Cristo, através do Senhor Jesus, esta salvação, ela passou a ser estendida, não somente aos judeus, mas a qualquer povo da terra, a qualquer pessoa da face da terra. E esta salvação que vem do Senhor Jesus, ela entrou na minha vida, e eu creio que ela entrou na vida de cada um de vocês. O Senhor, Ele nos conservou, Ele nos livrou, para que nós pudéssemos fazer parte desse tempo, para que nós pudéssemos ser a luz para as pessoas, para que nós pudéssemos ser o sal para as pessoas. E Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Porque quando o Senhor nos amou, quando o Senhor nos vivificou, nós ainda não tínhamos entregado a nossa vida para Ele, nós ainda não estávamos como estamos agora, dentro aqui desta igreja, para buscar a Deus. Nós vivíamos em outros caminhos, nós vivíamos em outros lugares, nós fazíamos outras coisas. Só que o Senhor, Ele não olhou para o nosso estado, Ele não olhou para a nossa situação, e Ele nos amou. Muitas pessoas, irmãos, têm dificuldade de compreender a graça, porque a graça de Deus, ela não tem preço. O que o apóstolo estava escrevendo em Efésios capítulo 2 é exatamente isso. Muitas pessoas acham que as pessoas precisam pagar alguma coisa. Muitas pessoas acham que para você conquistar algo, você tem que fazer sacrifícios, você tem que dar um pouco de si, você tem que sofrer. E na verdade, o Senhor Jesus veio para quebrar isso, e Ele veio para dizer assim, ó: quem quiser vai ser salvo, quem me receber vai ser salvo, quem me buscar encontrará a vida eterna. O que o Senhor Jesus veio fazer foi tirar da nossa mente que nós precisamos pagar alguma coisa, e que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Foi de lá que Deus nos tirou. Faça uma reflexão de onde você saiu, como você era antes de você conhecer o Senhor Jesus, como era a sua vida lá no mundo, como era a sua vida nos finais de semana, como era a sua vida nessa época de final de ano, onde as pessoas se reuniam para se confraternizar, e você ainda não tinha conhecido Jesus Cristo. Como era o seu comportamento? Pense por um instante como você vivia antes, como era a sua vida antes. Foi de lá que o Senhor te resgatou, e olha você aqui nessa noite, glorificando e exaltando a Deus. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o nosso passado não é apagado da nossa memória, mas nós lembramos pensando assim: hoje eu estou na luz que é Jesus. Você não lembra do passado com saudade, você não lembra do passado com desejo de reviver, mas você diz assim: olha, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo na minha vida. Porque o seu olhar está nas coisas de Deus, o seu olhar está nas coisas que são espirituais. Todos nós fomos resgatados do mundo, todos nós andávamos segundo o Espírito que opera nos filhos da desobediência. Assim como o Espírito Santo
da ira são inspirados por esse espírito que opera lá fora. Existem demônios que operam lá fora, existem espíritos malignos que operam através das pessoas e nas pessoas, para que elas fiquem cegas, como diz a palavra: o príncipe deste mundo lhe cegou o entendimento. Existem muitas pessoas que estão cegas para as coisas espirituais, que estão cegas para a verdade de Deus, porque elas não conseguem entender, elas não conseguem dar lugar para Deus. Mas eu louvo a Deus, porque você deu lugar à voz do Espírito Santo. Eu louvo a Deus porque hoje o que opera na tua vida não é o que opera lá fora, mas o que opera na tua vida hoje é o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus opera em nós. É por isso que nós temos lucidez, é por isso que nós sabemos o que nós estamos fazendo, é por isso que nós sabemos onde nós colocamos o nosso pé e onde nós tiramos o nosso pé. Nós temos que ter consciência do que nós estamos fazendo, e é isso que o Espírito Santo faz. Quando você vai fazer alguma coisa que porventura venha desagradar a Deus, o próprio Espírito Santo trabalha na sua mente, o próprio Espírito Santo trabalha no seu interior, para que você reflita, para que você pense, para que você não faça aquilo que desagrada a Deus. Mas lá fora não. Lá fora o inimigo, ele leva as pessoas para o pecado. Os pensamentos são de pecado, os desejos de pecado são aflorados por esses espíritos malignos, para que as pessoas vivam constantemente em desobediência a Deus. Mas o Espírito da verdade que habita em você leva você para o caminho verdadeiro. É por isso que a igreja de Deus, é por isso que a casa de Deus, é por isso que os filhos da luz, eles são da verdade, eles pregam a verdade, eles falam aquilo que está na palavra de Deus, porque eles têm o Espírito Santo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O que Deus fez? Deus, Ele te amou de tal maneira que Ele deu vida para você em Jesus Cristo. A vida que você tem hoje é em Jesus Cristo. O que você come, o que você veste, quando você sai, quando você anda, tudo que você faz é em Jesus Cristo. Tudo que você faz é em Deus. Por quê? Porque Deus te amou e colocou vida em você através do Filho dele. Isso é algo sensacional que aconteceu no nosso interior, que aconteceu dentro de nós e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez, está dizendo no presente, e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Olha só, tem muitas pessoas que estão com a visão assim: olha, quando eu morrer, eu vou me assentar nos lugares celestiais com Cristo. Quando Jesus voltar, eu vou me assentar nos lugares celestiais com Cristo. Só que a obra que Jesus fez na tua vida é a seguinte: hoje você está sentado aí neste banco, você já está sentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Porque a obra de Deus na tua vida é perfeita. Se você está com Cristo agora, quando você morrer, você vai continuar com Cristo. Ou se Jesus voltar antes da nossa morte, nós vamos continuar com Jesus Cristo. Porque a obra que Jesus fez na tua vida é uma obra na tua consciência e no teu interior. Você tem uma convicção, uma certeza, uma fé de que você está com Cristo assentado nos lugares celestiais. Irmãos, quem entregou a sua vida para Jesus, ele não tem dúvida da sua salvação, ele não tem dúvida, ele não fica se perguntando assim: será que quando eu morrer eu vou ser
coisa que dizer assim: ó, você já está no céu, porque o céu está dentro de você e você está dentro do céu, porque Jesus Cristo habita em você. Você é guiado pelo Espírito Santo, mas isso não é uma obra que você enxerga com seus olhos. Você não pode chegar aqui e ver isso que eu estou falando, mas você acredita, você confia, porque é uma certeza que o Espírito de Deus coloca dentro de você. Isso é que é ser espiritual. Ser espiritual não é você ficar rodando. Ser espiritual não é você dar uns pulos de 2 metros e dar uns gritos. Isso daí, meus irmãos, não é ser espiritual. Ser espiritual é você ter consciência de que você está no presente, assentado com Cristo nos lugares celestiais. Que tudo que acontece na tua vida hoje é na permissão de Deus. Que tudo que aconteceu na tua vida foi na permissão de Deus, porque você já está no céu, você já está nos lugares celestiais, porque a obra que Jesus fez na tua vida é uma obra completa. E por que Jesus fez isso? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Repita assim comigo: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Por favor, me ajude a pregar nessa noite. Diga para 4 pessoas: a salvação é um presente de Deus. A salvação é um presente de Deus, primeira pessoa. A salvação é um presente de Deus, segunda pessoa. A salvação é um presente de Deus, terceira pessoa. Igreja, a salvação é um dom de Deus. Deus te deu a salvação. Você já tem a salvação. Irmão, a Bíblia diz que nós fomos sepultados com Cristo pelo batismo. O batismo é o símbolo do sepultamento. Só que o batismo exterior, ele só é um reflexo de quem você é em Deus. Porque quando você desce as águas do batismo, você está apenas corporalmente mostrando aquilo que dentro de você já é uma verdade, porque você já está em Cristo, porque você foi salvo pela graça, pelo favor imerecido, pelo favor de Deus. E isso não vem de mim, não vem da igreja, não vem do APOC. Isso é um dom, é um presente de Deus pela fé. Por isso que a Bíblia diz aqui, ó, por meio da fé. Quando você lê Hebreus, lá vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se você tem servido a Deus, se você tem buscado a Deus, se você crê, então por que você tem dúvida da sua salvação? Se você tem certeza, então não tem espaço para dúvida. Por isso que muitas pessoas não têm certeza da sua salvação, porque elas não estão andando pela fé, mas elas estão andando pelo que elas estão vendo. Então entenda algo de uma vez por todas: você precisa acreditar, eu estou com Jesus, Jesus está comigo, e acabou. A obra que Ele fez na cruz tem que ser crida, tem que ser confiada, tem que ser acreditada. Se você lembrar bem de uma passagem que é a do rico e do Lázaro, que eu já previ aqui, quando o rico foi levado para um lugar chamado Hades de tormento, Lázaro, por sua vez, foi levado para o seio de Abraão, um lugar de paz e tranquilidade. O rico, lá sofrendo, ele disse para Abraão: vai, Abraão, permita que Lázaro volte até a minha casa
vivos, e chegue lá e avise os teus irmãos para que eles não venham para cá. E aí sabe o que Abraão respondeu? Eles têm Moisés e os profetas. Sabe o que ele estava dizendo? Como eu disse a você, que a salvação vem dos judeus. Ele estava falando assim, ó, eles têm a palavra, que eles ouçam Moisés, ou seja, o que Moisés escreveu, e que eles ouçam os profetas, o que os profetas escreveram. Porque no meio do povo de Deus, a lei de Deus estava nas portas, a lei de Deus estava dentro de casa. O pai tinha a obrigação de ensinar a palavra para o filho. As pessoas pregavam todos os sábados nas sinagogas, liam os profetas. Então todo o povo era conhecedor. Sabe o que salva as pessoas? O que salva as pessoas não são os milagres. Tem muita gente achando que os milagres salvam. Tem muita gente achando que o que salva alguém é o testemunho. Não é. Quantas pessoas eu conheço que foram curadas na igreja e que não ficaram, e que se desviaram e foram embora? Elas foram curadas, ela tem um testemunho da bênção de Deus, mas não ficaram. Quantas pessoas participam de um trabalho pedindo a abertura da porta do emprego, aí abre a porta do emprego, aí a pessoa pode vir porque ela recebeu o que ela queria e Deus abençoa mesmo. Isso é o papel de Deus. Agora entenda uma coisa: o milagre que ela recebeu não a salvou. Entenda o que salva uma pessoa. Lá Abraão já tinha dito: o que salva a pessoa é ouvir, e ouvir a palavra de Deus que traz a fé para o coração. E a fé, como diz aqui a Bíblia, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Estamos pregando, estamos ouvindo a palavra de Deus. E ele diz aqui, ó, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porque se você recebeu a fé no seu coração, ouvindo a palavra, lendo a palavra, meditando na palavra, buscando a palavra, estando junto com a palavra, sabe o que vai acontecer? Você está salvo em Cristo Jesus. Porque você tem fé, você acredita. O problema, meus irmãos, é que muitas pessoas, elas não buscam a palavra, elas não buscam. Vocês podem ver que existem algumas pessoas que na hora que nós estamos pregando, é uma dificuldade para ficar dentro da igreja. Tem pessoas que não conseguem ouvir a palavra. Tem pessoas que nem carregam a Bíblia porque não combina com a roupa que ela veste. E se ela não carrega, muito menos ela lê. Então, assim, tem pessoas que não lê a Bíblia hora nenhuma. Tem pessoas que não ouvem mensagem, que não buscam o conhecimento de Deus. Então a fé dela vai acabando, ela fica com dúvida: será que eu estou salvo? Será que eu vou para o céu? Será que... E tem pessoas que são cristãos há 30 anos, há 20 anos, há 15, há 10, há 5 e não tem certeza da salvação. Por quê? Porque não buscou a firmeza na fé, porque não buscou a firmeza na palavra. Mas preste atenção, não vem do que eu faço, mas vem daquilo que eu acredito. Vem da minha confiança, vem da minha fé, vem da minha certeza, porque eu creio no que Jesus realizou na cruz, eu creio no que Jesus fez. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então não é porque eu estou aqui, é porque eu acredito, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempo eres gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita por mãos dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Pelo sangue de Cristo eu me aproximei de Deus, porque foi o sangue lá na cruz. Tem uma canção que o grupo missionário de mulheres cantava direto. Essa: garante a vitória, Jesus, garante a vitória, teu sangue garante
assim: eu fui comprado por um preço muito alto, e esse preço foi o sangue derramado lá na cruz. Então é através do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que nós nos aproximamos de Deus. Então veja bem, tudo foi realizado pelo sangue de Jesus. Antes eu estava longe de Deus, eu estava no mundo, distante de Deus, e agora eu estou perto de Deus, porque eu acredito no sacrifício de Jesus. Eu acredito que aquilo que Jesus fez foi suficiente, absoluto, e não existe nada que substitua, e não existe nada que possa ser maior do que o sacrifício de Jesus. Mas onde que eu tenho que saber? Dentro de mim. Aí você pergunta assim: como é que eu, como pastor, sei disso? Sabe por quê, meus irmãos? Porque olha só, quando eu tinha 9 anos, eu ganhei a Bíblia das irmãs da igreja. Sempre são as irmãs, tá? Quero deixar bem claro para você. As irmãs me deram uma Bíblia pequenininha assim, está até lá na casa da minha mãe até hoje. E eu li aquela palavra. E assim, a palavra, ela entrou em mim. E eu entrei na palavra. O que eu recebi de revelação do Espírito Santo de Deus foi lendo a palavra. Se você pegar essa Bíblia aqui, que sofreu um acidente junto comigo, ela está toda marcada. Só essa Bíblia aqui, eu acredito que eu já, só essa daqui, eu acho que eu já li ela 3 vezes, só essa, fora as outras, eu pego versões diferentes. Por quê? Quando você pega a palavra, você vai lendo, Deus vai te mostrando as coisas, você vai marcando, você vai anotando. Só que não tem pregador, você está entendendo? Não tem pastor pregando, não tem irmão falando, não tem ninguém. É você e Deus e o Espírito Santo. Se você não tiver essa experiência, você não entende o significado. Porque se você ler de Gênesis a Apocalipse a Bíblia, você vai receber a revelação de Deus, porque você vai encontrar Jesus em todas as páginas da Bíblia Sagrada. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta para Jesus Cristo. Desde o jardim do Éden, desde a criação do homem, quando Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Ele é o cordeiro morto, diz a Bíblia, antes da fundação do mundo. Então, meus irmãos, porque para Jesus e para Jesus são todas as coisas. É só isso. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Hoje não tem mais judeu, não tem mais brasileiro, argentino, paraguai, não. Todos somos um diante de Deus. Derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, por favor, diga assim comigo: e pela cruz, mais alto, e pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo. Você está entendendo isso? Pela cruz, pelo sofrimento, pelo sangue de Jesus, nós somos reconciliados como um diante de Deus. Quando Deus olha para nós, é que Ele vê um, porque nós somos um Cristo. Foi isso que Jesus falou: nós somos um com Ele, somos um com os irmãos, somos um com as irmãs, nós somos um em Cristo Jesus. Isso é que é revelação espiritual. Porque você está recebendo no seu espírito, na sua alma, o verdadeiro significado de servir a Deus. Efésios capítulo 2. E ele diz mais aqui, olha: e vindo Ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim
da família de Deus. Você consegue entender esse privilégio de Cristo? Através de Cristo, você é um cidadão, ou seja, Deus fez você cidadão dos céus, concidadão dos santos. Você, santo significa separado. Você, irmão, foi separado por Deus. Você, irmã, foi separada por Deus como santo. Isso que é santo, separados por Deus. E hoje você faz parte da família de Deus. Eu sou da família do Criador de todas as coisas. Eu sou da família do Criador dos céus e da terra. Eu sou da família do Criador dos mares. Eu sou da família do Criador dos peixes. Eu sou da família do Criador das aves. Eu sou da família do Criador dos animais. Eu sou da família daquele que soprou nas narinas do homem e ele foi feito alma vivente. Eu sou da família de Deus e você é da família de Deus. Isso é maior privilégio do que esse, meus irmãos. Deus preparou lá uma cidade só para nós. A cidade é quadrangular. Deus preparou uma morada só para nós. Ele é o nosso Pai e nós somos da sua família através de Jesus Cristo. Mas muitas pessoas não conseguem ter essa consciência que elas são parte de Cristo, que elas são da família de Deus e edificados, construídos, solidificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Qual é o fundamento dos profetas e dos apóstolos e de Jesus Cristo? É esse aqui. Esse aqui é o fundamento. Por isso que tudo tem a ver com a fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, existem pessoas que elas querem proibir a pregação da palavra. Às vezes você vai em alguns lugares e a pessoa fala assim para você: olha, você tem 15 minutos para pregar. Outros lugares a pessoa fala assim para você: olha, você tem 10 minutos para pregar. Sabe o que é isso que está acontecendo nos dias de hoje? É o distanciamento daquilo que é verdadeiro. Aí sabe por que as pessoas estão? As pessoas estão no fundamento dos dias modernos. As pessoas estão no fundamento do que os homens estão falando. As pessoas estão no fundamento dos filósofos humanistas. Elas estão no fundamento das pessoas que estão pregando a verdade como mentira e dizendo que Deus aceita a mudança daquilo que está na palavra em nome de um certo amor que eles pregam, e eles querem mudar a palavra de Deus. Só que eu e você, que vamos continuar lendo a palavra, meditando na palavra, nós estamos fundados no fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então nós estamos aqui, ó, nessa palavra. Ela é o nosso esteio, nossa segurança, o nosso alicerce, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus do Espírito. Você vai ser edificado. Isso o apóstolo falou para os Efésios, e isso chegou até a nossa mão. Fundamento dos apóstolos, dos profetas, Jesus Cristo, pedra de esquina, pedra principal, pedra angular. Agora, e nós? Por que nós não temos certezas? Porque nós não temos fé na palavra, porque nós não acreditamos em Deus, porque nós não acreditamos nas coisas espirituais, porque nós não acreditamos nas coisas que vêm de Deus. E tem muitas pessoas, irmãos, afirmando em cima da sua própria palavra, em cima daquilo que ele achou, em cima daquilo que ele interpretou. Não é assim que as coisas funcionam. Para você poder ser edificado como casa de Deus, como pedra viva diante de Deus, você precisa do fundamento da palavra. Você precisa do entendimento do significado da cruz, do significado do sangue de Jesus que nós acabamos de falar, do significado
você não buscar na palavra, se você não buscar nas coisas que são eternas, sabe o que vai acontecer? O fundamento vai ser qualquer coisa, qualquer ventinho, qualquer sopro, qualquer conversa vai te afastar, vai te distanciar. Mas se o seu fundamento for Jesus, se o seu fundamento for na palavra dos apóstolos e dos profetas, fica tranquilo, você já está sentado com Cristo nos lugares celestiais. Já está, é no presente, é hoje, é uma convicção, é uma certeza. Quando você recebe a palavra de Deus essa noite, se você puder, coloque assim as duas mãos na altura do teu coração e feche os seus olhos agora, curve a sua cabeça, medite aí pelo menos por um minuto naquilo que você acabou de ouvir. Em que fundamento você está? Você tem fé? Você acredita no que a palavra diz? Que Jesus, como centro de todas as coisas, já operou na tua vida, já operou no teu coração, já operou no teu interior. No que você acredita? No que você tem fundamentado a sua vida? Deus Pai Todo-Poderoso, Tu és o Criador de todas as coisas. Pai, o Senhor sonda e conhece os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos sentimentos. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, venha ao encontro de cada uma destas pessoas, Senhor, que com o coração aberto, com a mente aberta, decidiram buscar o Senhor. Como a tua palavra nos diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. E eu acredito que o Senhor está perto de nós. Então vem de encontro a cada uma dessas vidas, ó Deus, que nós possamos estar fortificados e solidificados, ó Deus. Aqui, ó Pai querido, em Efésios capítulo 2, no sangue de Jesus e na cruz de Cristo, que nós possamos entender que o Senhor, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda vivíamos no mundo, quando operava em nós o espírito da ira, o Senhor teve compaixão de nós, o Senhor sentiu a nossa dor, o Senhor nos amou, e hoje o Senhor nos colocou assentados em lugares celestiais. O Senhor nos alcançou, o Senhor nos salvou, o Senhor mudou a nossa vida, o Senhor mudou a nossa forma de pensar, o Senhor mudou o nosso comportamento. Que nós possamos ter esta consciência, que nós possamos ter esta certeza, que nós possamos ter esta confiança, e que nós possamos estar juntos, ó Deus, fazendo a tua obra, e que nós possamos estar juntos, ó Pai, fazendo aquilo que te agrada, aquilo que te honra, no poderoso nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se você crê no poder de Deus, bata palmas e dê glória.